Bom dia pessoal, bom dia pessoal de casa, pessoal daqui da EMAG. Bom, é um grande prazer hoje a gente receber a Branca Viana, né? Quem é a Branca Viana? Eu brinquei na hora que eu cheguei que quem já ouviu os podcasts da Rádio Novelo tem a impressão que a Branca Viana é a nossa grande amiga de infância, né? Porque ela vai com a gente em todo lugar e a gente fica escutando a Branca. Então, ela acaba, além de ser a nossa amiga de infância, então, quem é Branca, né? A Branca ela é linguista e intérprete simultânea, exerceu essa profissão por 25 anos até se tornar podcaster. Mestra em linguística pela University College London e mestra em intérprete de conferência pela Université de Geneve. É graduada em letras pela PUC do Rio. Em 2019, fundou a produtora de podcasts Rádio Novelo, no Rio de Janeiro. Hoje, a maior produtora de podcasts com DNA jornalístico do país, responsável por mais de 20 produções entre podcasts próprios e para clientes. Em 2020, foi lançada a primeira série original, Praia dos Ossos, referência no estilo narrativo de podcasts em língua portuguesa, que ultrapassou 5 milhões de downloads em 3 anos. Em 2002, foram produzidos outros 3 projetos originais: Crime e Castigo, Tempo Quente e Rádio Novelo Apresenta, podcast semanal narrativo da produtora, além do projeto Querino, que traz um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. No ano passado, nasceram mais 2 episódios de podcasts da Rádio Novelo Apresenta: Mexer no Vespeiro e O Visconde, que trazem à tona o passado escravocrata da sua família. Bom, quando surgiu a ideia de chamar a Branca aqui, a gente conseguiu conversar com a Branca, a ideia era pedir para a Branca fazer uma palestra para ela contar como que foi essa incursão jornalística no mundo do judiciário, no mundo da justiça, que começou na Praia dos Ossos, e a Praia dos Ossos foi uma coisa tão inquietante que acabou gerando o Crime e Castigo. E aí, na hora que eu fui conversando com a Branca falou assim: não, mas eu não dou palestra, eu não quero dar palestra e tal. Então, a gente propôs uma roda de conversas. Então, por isso, primeira coisa que eu peço para que todo mundo que está aqui, que está em casa, que participe, que faça perguntas, porque não é uma palestra, né, Branca? É uma roda de conversas. Eu vou dar o pontapé inicial, caso alguém esteja tímido. E aí, assim, acho que a gente pode começar você contando um pouco a história da Rádio Novelo, dos podcasts, e como foi para você entrar nesse mundo, né? O mundo do judiciário, o mundo da justiça. Esse mundo é uma caixa preta, efetivamente, né? Completamente. Oi, tá? É uma caixa preta. é, vocês sabem disso melhor do que eu. É uma caixa preta mesmo. E para quem está de fora, é um pouco assustador, porque é uma caixa preta que tem um poder imenso sobre a vida da gente, sobre a vida de qualquer pessoa. Menos sobre a vida de uma pessoa como eu, que sou uma mulher branca, de classe alta. Então, no meu caso, o poder é menor, e isso é um dos grandes problemas do nosso país, né? Mas mesmo para mim, obviamente, eu não quero ter nada a ver com vocês, nunca na minha vida. Se eu puder passar a vida inteira sem ter que lidar com o judiciário de um modo geral, é melhor. Eu acho que essa é a sensação de todo mundo, justamente porque dá muito medo, porque o poder é muito grande. E o poder é muito grande e a transparência não. Então a gente fica realmente muito à mercê, muito assustada. Quando a gente fez o Praia dos Ossos, que é sobre o assassinato da Ângela Diniz, que é um assassinato que aconteceu nos anos 70, e tudo que aconteceu na defesa do assassino dela, em que ela foi acusada de provocar a própria morte, né, pela conduta dela. Então, a gente não esperava atingir o judiciário, jamais, assim, realmente não passou pela cabeça. A gente fez nós não somos especialistas, não tem uma pessoa que seja advogado ou que tenha qualquer relação com o judiciário na equipe. Obviamente, a gente leu muito, a gente estudou muito, a gente falou com muita gente, a gente pesquisou muito. Praia dos Ossos levou 2 anos para fazer, o Crime e Castigo levou quase isso, levou um ano e 6, mais ou menos, ou até um pouco mais. Porque é tudo muito complexo, né? É muito difícil. É difícil da gente entender.
e é difícil da gente dar opinião. Mas quando saiu Praia dos Ossos, a gente teve a grata surpresa que, aí nesse caso, realmente foi uma surpresa, porque as pessoas me perguntam muito: ah, você se surpreendeu com o sucesso do Praia dos Ossos? E a minha resposta sincera é não. Não, não me surpreendi, porque é muito bom. É muito bom, foi muito bem feito, foi muito pesquisado, é uma equipe gigantesca. A gente entrevistou mais de 60 pessoas. A equipe do Praia tem mais de 40 pessoas de profissionais que trabalharam, entendeu? Uma gente muito boa, muito especializada. Ficou muito bom. A história é excelente. A história em si é excelente. É uma história que envolve sexo e drogas e pessoas glamourosas e os anos 70 e as feministas. Quer dizer, tem muita coisa. Eu sabia que ia ser um sucesso. Jamais, jamais passou pela minha cabeça, nem ninguém da equipe, que fosse ecoar no judiciário, mas nunca. Realmente foi uma surpresa, e foi uma grata surpresa, porque, porque justamente como é uma caixa preta, para mim, especialmente para mim, para a Paulinha e para a Flora, que fomos as pessoas que mais participamos de eventos, com pessoas do direito, de um modo geral, inclusive faculdades de direito, eu perdi a conta da quantidade de lives durante a pandemia que eu fiz em faculdade de direito do Brasil inteiro. Assim, muita, muita coisa. É, porque justamente é uma caixa preta, então nós somos pessoas curiosas, a gente quer saber. A gente quer saber o que vocês acharam, a gente quer saber como funciona, a gente quer saber o que a gente acertou, o que a gente errou, entendeu? Então foi assim, tem sido, desde 2020, um debate muito, muito, muito rico, com, com professores de direito, com pessoas do judiciário. Esse é o primeiro evento, aliás, ao vivo, que eu faço. Eu já fiz alguns online, especialmente com o pessoal do TJ de Minas, porque obviamente Praia dos Ossos, onde Diniz, Minas Gerais e tal. Então eu fiz 2 eventos lá com eles, com elas, aliás, elas e eles, mas elas aqui organizaram, um para o Praia e um para o Crime e Castigo. São pessoas com quem eu tenho contato até hoje. E para a gente é muito rica essa troca, sabe? Para a gente tentar entender sabe, o que vocês pensam do nosso trabalho, sabe? E o crime e castigo, especialmente, porque o crime e castigo é mais complexo. Em termos jurídicos, ele é muito mais complexo, porque praia é um crime, 2 julgamentos, mas uma defesa, enfim, absurda, que todo mundo concorda que é absurda, todo mundo concorda com aquele final, né, que aconteceu. E o crime e castigo não. O crime e castigo a gente trata de casos cabeludos, com muita ambiguidade, com muitas soluções possíveis, boas e ruins. Então, foi muito interessante. Eu gosto demais. Fase, né, do Crime e Castigo, né, que é aquela que fica ecoando, e o Champinha, né, então, que aí você tenta explicar uma coisa, aí você fala, mas e o Champinha? E da onde surgiu a ideia de recontar essa história da Ângela Dias, que é uma história antiga, né, uma história muito antiga, da onde que surgiu a ideia? Porque se a gente fosse pensar, né, em contar a história de um feminicídio, fica fácil, né, tem tantos, por que esse? Fica fácil, são 3 ou 4 por dia no Brasil, é uma coisa horrível. O caso da Ângela tem a diferença porque tem essa defesa que o Evandro Lins e Silva fez, que é uma defesa completamente absurda. Porém, para quem é de fora do judiciário que ouve e diz, meu Deus, como pode dizer uma coisa dessas? Mas se você de fato vai estudar o que acontece, você diz, não, tá certo ele, era isso mesmo. Entendeu? Normal, não era uma coisa tão estapafúrdia assim. Foi porque, enfim, ela era muito famosa e o Doca também, e aí saiu no Rio, em São Paulo e tudo mais. Mas a gente sabe, a gente inclusive entrevistou advogados que estavam em 2018, 19, 20, falando exatamente a mesma coisa. Então, não é. Eu imagino que para vocês não tenha sido a surpresa que foi para o público em geral ouvir aquilo. Mas o que aconteceu é que eu fazia. O meu primeiro podcast não foi o Praia, foi um podcast chamado Maria Vai com as Outras, que era um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, que eu fiz para a revista Piauí. Eu e a Paula Scarpim, que era repórter da revista Piauí na época e hoje em dia é minha sócia na Novelo. A gente estava fazendo esse podcast em que a gente entrevistava mulheres, inclusive do judiciário, mulheres na ciência, mulheres em várias posições, para entender como é que era a vida de trabalho delas. Porque, como você leu aí no meu currículo, eu fui intérprete simultânea a vida inteira. Realmente a vida inteira, desde os meus 20 e poucos anos até parar. Então, eu nunca tive, sabe, eu nunca trabalhei num escritório, eu nunca tive um chefe só, eu sempre fui autônoma, e eu queria muito saber como é que era a vida das outras mulheres nas outras profissões. Então, a gente fez esse podcast e teve uma vez que a Paulinha estava fazendo uma reportagem sobre a história de um crime horroroso da Elise Matsunaga,
né, que matou o marido, não sei o quê. Eu odeio história de true crime, vocês não vão acreditar, porque eu fiz 2 podcasts inteiros sobre true crime com crimes horrorosos, mas enfim, eu odeio, realmente odeio essa exploração do crime, da coisa gráfica, eu acho uma coisa horrível, é, tanto, especialmente quando as vítimas são mulheres, mas a Paulinha começou a me contar desse caso, e eu falei, chega, para de contar, mas isso me lembra. Eu falei para ela, tem um caso de true crime, um caso de um crime real que aconteceu, e que eu acho que é por isso que eu tenho tanto horror de histórias de crime. São 2 casos, na verdade. Eu contei para ela, falei, tem o da Ângela Diniz, que ela nunca tinha ouvido falar, eu contei a história toda, inclusive a parte do movimento feminista, porque eu acompanhei, porque a minha mãe era membro, fazia parte do movimento feminista, e o assassinato de uma jovem chamada Cláudia Lecim Rodrigues, que foi assassinada no Rio de Janeiro, meses depois da Ângela, foi no início de 77. Um crime horroroso, horroroso. Ela foi estuprada, ela apanhou, depois o corpo dela foi jogado nas pedras da Avenida Niemeyer. E essa moça, eu tinha 14 anos na época e ela tinha, sei lá, 18, 19, sabe? Então, a vida dela era muito mais próxima da minha do que a Ângela. A Ângela era assim, ela morreu com 32, mas eu com 14 eu achava ela uma senhora. Eu sabia quem era, ela era uma celebridade. Mas a Cláudia Lecim era uma menina. Eu me lembro de ver foto do quarto dela na manchete e olhar e dizer igual ao meu quarto. Sabe, pôster na parede, da banda que ela gostava, foto dos amigos presas em painel de cortiça, era um quarto igual ao meu, sabe? Aquilo foi a primeira vez que eu senti o risco que eu corria por ser mulher. Esse, sabe? Eu acho que a gente deve ter a mesma idade, imagino. E aconteceu um negócio similar comigo com o caso da Cláudia. Meus pais, minha mãe, no caso, ela usou a história da Cláudia para falar, tá vendo porque eu não te deixo sair? Tá vendo? Olha só, ela usava drogas e não sei o quê. Usou isso como uma forma de constrangimento, né? E ela é outra que foi considerada culpada da própria morte. Por causa disso, ela era uma menina, ela transava com esses caras, ela tomava drogas, ela gostava de ir a festas, ela, enfim, ela era uma menina de 18, 19 anos no Rio de Janeiro, nos anos 70. Né? Mas, então, eu contei para Paulinha essa história da Ângela Diniz e deu uma luz na cabeça da gente. A gente falou, pô, essa história da Ângela, como envolve a questão do movimento feminista, daria um super podcast. E aí foi nesse momento que a gente resolveu criar a novela. Eu continuava trabalhando como intérprete, fazendo esse podcast para Piauí, ela era repórter da Piauí, a Flora, que também é minha sócia na novela, é casada com a Paulinha, também adora podcast, e a gente falou, não, tá aí, vamos... Esse é um podcast que a Piauí não vai querer fazer, não tem orçamento, não tem equipe, não teria interesse, mas a gente quer fazer, vamos criar a nossa própria produtora, entendeu? Aí todo mundo parou de fazer o que fazia, eu parei de interpretar, a Paulinha saiu da Piauí, e a gente fundou a Novelo. Então foi assim que começou. Para a gente, do direito, o poder da imprensa também é uma caixa preta. E sempre parece mover pessoas, trazer consequências. Então, assim, a gente já tem casos objetivos de podcasts de true crime que levaram a consequências reais, sensíveis. Tipo, o caso Evandro fez reabrir a revisão criminal. O podcast do Chico Felice fez fechar o ateliê do sujeito. O quanto vocês são conscientes disso? Vocês lidam com essa possibilidade? Vocês já enfrentaram uma situação assim em algum momento? De olhar para, meu Deus, isso aconteceu por causa do meu podcast. Graças a Deus, não. Porque isso pode acontecer para o bem ou para o mal. E a gente não tem controle. Então, a gente tem controle, não é verdade? A gente tem controle sim. Então, tudo isso tem que ser feito com muito, muito, muito cuidado. E esse é um dos motivos que eu não gosto de podcast de true crime. Primeiro, eu não gosto de crime, eu tenho medo, eu fico assustada, enfim, tenho horror a essas coisas. Mas
produção de um modo geral, não só podcast, documentário, ficção, porque hoje em dia é assim, né? Você tem um crime horrível, um crime hediondo, horrível, ele vira um podcast, depois vira um documentário, aí vira uma série de ficção, aí vira um filme que vai para o cinema, então tem uma exploração assim ad eternum daquela tragédia, que é uma tragédia que vocês sabem melhor do que eu, acontece com pessoas, com a família da vítima. A gente vê nesses casos que a gente explorou no Praia e no Crime e Castigo que destrói todo mundo em volta. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm tanta noção porque não acompanham. Vê no jornal, fulana morreu, Beltrano aconteceu não sei o quê, não entende o efeito de décadas que isso tem para todo mundo no entorno, a família, os amigos. É um trauma realmente muito, 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 muito profundo. No caso da família da Ângela, destruiu a família dela, destruiu completamente a família dela. A mãe dela morreu deprimida pouco tempo depois dela, a irmã está viva, mas tem uma depressão profunda até hoje, já de 30 anos, tipo, não sai de casa. Um filho morreu de um acidente de carro pouco tempo depois. Um outro filho teve um acidente também e ficou com lesões terríveis. Quem cuida dele é a irmã. A única pessoa que conseguiu continuar e ter uma vida, enfim, ter uma vida, uma profissão e família e tal, foi a filha dela. O resto da família acabou, a família foi destruída. Não só pelo ato em si do assassinato da Ângela, mas pelo que a imprensa fez com a Ângela, entendeu? Aí, eles eram adolescentes na época, os filhos, e, enfim, a mãe era uma senhora, e eles tiveram que ficar de 77, né, 76, ela morreu em 76, mas na virada do ano, né? Então, de 1977 até 1981, e depois, ouvindo que a mãe era uma vadia, que ela era culpada da própria morte, que absurdo, que ela era uma mãe desnaturada, que ela não amava os filhos. Isso acabou com a família, isso destruiu a família. Então, tem que tomar muito, muito, muito cuidado quando você vai lidar com essas questões, né? No caso dos crimes de que a gente tratou, tanto no Praia quanto no Crime e Castigo, eram questões já resolvidas. Não tinha assim, não tinha ninguém na prisão que fosse sair ou ficar. Então, facilita um pouco porque a questão está resolvida, não tem muito uma consequência que possa, fora a exposição das pessoas, né? Que isso é uma coisa que a gente tomou muito cuidado, no caso do Praia, de proteger a família da Ângela. A gente não fala dos filhos dela, a gente não fala dos filhos do Doca, a gente não fala da família de ninguém. Por quê? Porque eles não têm nada a ver com isso. Eles não têm absolutamente nada a ver com isso. Então, a gente só conta o que era público na época. A gente usa o jornal e as rádios e televisões e tal para falar disso. No caso do Crime e Castigo, a gente teve a anuência das pessoas que foram falar com a gente, porque foram pessoas que concordaram em contar suas histórias, né? E eu acho que a imprensa pode ter um papel positivo e um papel nocivo, muito, muito, muito nocivo. Tem um livro que eu gosto muito de citar, que é de umas jornalistas, falando sobre como a imprensa trata de casos de feminicídio. E o livro se chama como é que é o negócio? Casos de morte matada contadas como morte morrida. Esse é o título do livro. Então, e elas explicam como a imprensa faz e como poderia fazer para melhorar. Então, diz assim, mulher encontrada morta, assim, assado, não sei como. Como assim encontrada morta? O que aconteceu? Ela teve um ataque cardíaco? Como assim encontrada morta? A mulher está toda esfaqueada. Não, assassinada. Ela foi assassinada por alguém. Às vezes sabe-se quem foi. Às vezes o cara está lá, na frente. Aquele caso daquela juíza que foi assassinada pelo marido no Rio de Janeiro, no Natal, na frente dos filhos, na frente de um shopping, na frente, entendeu? O cara estava lá na frente. E aí diz que fulana foi esfaqueada. Não, Beltrano esfaqueou, entendeu? Bota na voz ativa. E elas dão várias dicas desse tipo, sabe? De erros que são cometidos, sei lá, mulher é jogada da janela. Como assim, entendeu? Quem jogou? Foi um ser mágico que jogou, né? Então, esse tipo de cuidado tem que ser tomado. Eu acho que a imprensa pode ter um papel muito positivo de explicar as coisas, e aí, para isso, a gente depende de vocês, que vocês expliquem para a gente em linguagem de gente, tá? Em linguagem de gente, pelo amor de Deus, porque é um hábito, né, de falar com uma linguagem técnica que a gente realmente não entende, a gente não está fingindo que a gente não entende, a gente de fato não entende. Explicar para a gente as coisas como funcionam e os repórteres, jornalistas também terem a responsabilidade de não sensacionalizar e de tentar entender. É muito difícil tentar entender.
as questões do judiciário, não só no Brasil, no mundo inteiro. Faz sentido que seja complexo, está lidando com questões muito complexas, né? Especialmente a justiça criminal. Então, é difícil mesmo. Então, você tem que parar e você tem que ter o tempo necessário para entender, para ler, para conversar com as pessoas, para poder transmitir aquilo para o público de uma maneira responsável. Entendi. Falando especificamente sobre o crime e castigo, né? Primeiro, eu achei assim, um ano e meio realmente bem mais técnico, né? Do que o Carlos Lopes, uma dúvida técnica e uma dúvida seria, assim, olhando até realmente o Belton tinha da impressão assim, que no início realmente vai assim, em direção à justiça restaurativa, né, como solução de várias questões complexas. Hoje acaba meio assim, essa descrença. Eu estou também pensando assim, na época da faculdade, a gente entra pensando em várias ideias assim, diferentes também ao longo da vida. A gente vai tomando conhecimento da complexidade de tudo, né, da estrutura, do processo em si. Então, acho que eu ter essa noção, se realmente foi essa a impressão do ouvinte, foi respondeu o que aconteceu com quem estava pesquisando, né? E sobre a pesquisa em si, chegou aquelas histórias, essa situação de ter sido concluídos os julgamentos que foi um critério, funciona, né, para a escolha do tipo de crime. A gente... Isso é trabalho de produtor, né? De produtor, e no nosso caso, de produtora. É impressionante. Pessoas que são produtoras, e muitas das produtoras são mulheres, são pessoas que conseguem fazer isso, conseguem achar personagem, como a gente diz. Eu quero achar um personagem. Então, eu quero uma pessoa que seja vítima, eu quero uma pessoa que seja ofensora, eu quero uma pessoa que tenha passado pela prisão ou não, uma pessoa que foi condenada, uma pessoa que foi absolvida, eu quero um caso de abuso sexual, eu quero um caso que seja homicídio e tal, e você vai fechando assim, e a produtora sai atrás de pessoas que queiram falar, porque, obviamente, por motivos totalmente compreensíveis, as pessoas que passam por esse tipo de experiência não querem falar, não estão interessadas em falar. Então, você vai falando com as pessoas que você consegue falar, né? Enfim, muita gente não quer, muita gente bate o telefone na sua cara, nunca responde, às vezes diz que vai responder, mas não responde. Então, essa é a parte de como que a gente acha os casos. A questão dos casos já terem todos se encerrado era importante justamente por causa disso, porque a gente não queria interferir nos processos em andamento, fosse qual fosse. Porque a gente não sabe nada, entendeu? A gente não sabe nada. Você não sabe o efeito que você vai ter. Você pode ter um efeito positivo. Tem um caso famoso nos Estados Unidos de um podcast, aliás, excelente, chamado In the Dark, que teve 2 episódios. Você conhece? É sensacional aquele podcast. Que tirou um cara que estava condenado à morte. Então, e ele realmente era inocente mesmo. Ele estava preso há décadas e ele foi solto, e enfim, não tinha sido ele. E foi resultado desse podcast. Mas o efeito, a chance de ter um efeito positivo assim é muito menor, na minha opinião, do que a chance de ter um efeito nocivo sobre um caso qualquer que ainda esteja em andamento. Então, esse era mais ou menos um cuidado que a gente tinha, sabe? A gente estava tratando de casos do passado. Uma outra vantagem de você tratar de casos do passado é que as pessoas tiveram tempo de refletir. Se você está tratando de um caso muito em vivo, as pessoas envolvidas ainda não tiveram tempo de refletir, ainda não entenderam as consequências que aquele caso vai ter nem para o processo em si, nem para a vida delas e a vida das famílias. Então, para a gente era importante que fossem pessoas que tivessem refletido, e isso implica ter passado um certo tempo. Em questão de pesquisa,
Assim, foi uma loucura o Crime e Castigo. Demorou muito tempo, porque a pesquisa era muito complexa, era muito difícil. A gente demorava muito para entender. A gente tinha que tentar falar com as pessoas que a gente conhecia do judiciário para explicar para a gente, ó, o que está acontecendo aqui, o que esse cara quer dizer. A gente leu muito sobre teoria, muita coisa, que, como vocês sabem, é difícil de entender. Eu imagino que até para vocês é difícil de entender, mas para a gente é assim, realmente muito hermético. E a gente conversou com muita gente, mas o mais difícil do Crime e Castigo foi o roteiro. Foi conseguir fazer um roteiro que fizesse com que o ouvinte quisesse passar de um episódio para o outro. Isso no Praia é fácil. Isso no Praia é muito fácil. Você está contando uma história, não exatamente em ordem cronológica, você está contando uma história que tem começo, meio e fim, você tem uma série de elementos que faz com que as pessoas queiram. A gente não está falando do crime, na verdade, a gente fala do crime no primeiro episódio, depois acabou. O segundo, a gente fala do julgamento. O terceiro, a gente já está em Minas, com ela fazendo baile de debutante, depois os namorados, aí depois aparece o Doca, as feministas e tal. Então, é mais fácil você conseguir fazer. Apesar de que também demorou para caramba. A gente teve que ter roteiristas que trabalham com televisão e tal. Mas no Crime e Castigo, em que a gente falava de um caso diferente em cada episódio, casos horrorosos, em que as pessoas que estão dando entrevista estão chorando. Você diz como é que a gente vai fazer que os ouvintes queiram passar de um episódio para o outro. E isso foi o que mais demorou. Mais demorou, a gente chegou a trocar de equipe de roteirista. A gente estava com 2 roteiristas que não conseguiam fazer, a gente trocou, aí a gente achou uma roteirista maravilhosa, adoraria que ela tivesse mais tempo para trabalhar com a gente, mas era muito ocupada, chamada Ludmila Naves, que estava acompanhando a gente naquilo tudo, e a gente não conseguia fazer a ligação de um episódio para o outro. E a Ludmila, que não estava fazendo a pesquisa, ela era só roteirista, ela ouvia eu, Paulinho e Flora falando sobre as coisas que a gente tinha aprendido, as conversas que a gente tinha tido, a gente falando com juízes, enfim, com todo mundo. E ela, de repente, deu uma luz nela, ela falou, gente, é isso. O que o ouvinte vai querer para juntar os episódios é essa conversa que vocês estão tendo aqui, que eu sou a única pessoa que estou ouvindo. Essas dúvidas de vocês, essas inquietações de vocês, essas reflexões de vocês 3, é isso que vai fazer juntar os episódios. E aí a gente fez assim, a gente passou a gravar essas conversas que a gente estava tendo né, ao longo da produção do podcast, que eram conversas que a gente estava tendo para a gente tentar entender o que estava acontecendo, a gente passou a gravar e aí a gente usou no roteiro. Essa foi a solução, por isso que demorou tanto. Na verdade, as entrevistas e tal já estava tudo feito e a gente não sabia como montar. Branca, por favor. Acho que um pouco na esteira da pergunta que ela fez, né? Que é assim, sobre como ficou para você, depois desse podcast, a aplicação da justiça restaurativa no judiciário. Bom, eu fiquei assustada. Eu fiquei um pouco assustada com a coisa da constelação familiar. Aquilo realmente aquilo foi um susto. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando a gente diz, que a gente diz no Crime e Castigo, né? A gente está pesquisando esse negócio há 1 ano e meio. Ninguém falou disso até agora. Foi um ouvinte do Praia que mandou um e-mail para a gente dizendo eu sou terapeuta e acontece isso e aquilo e aquilo. Aí a gente falou, caramba, que diabos é isso de constelação familiar? Aí a gente foi pesquisar e eu confesso que isso é uma coisa que me tira o sono. Até agora me tira o sono. Eu acho uma coisa maluca. Maluca que possa ter isso oficialmente, entendeu? Porque é uma coisa, enfim, cada um escolhe a terapia que quiser e a pessoa vai fazer a terapia na sua vida pessoal que tiver bem afim, e aí beleza, uma vai fazer terapia junguiana, a outra freudiana, a outra pessoa vai para um retiro, a outra vai fazer constelação familiar. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, isso está dentro do judiciário, eu acho uma loucura, eu não consigo entender, eu gostaria que alguém me explicasse como que é possível que isso seja, entendeu? Não tem, quando um juiz te diz para fazer alguma coisa, você vai fazer, porque eu cheguei a entrevistar uma pessoa que faz isso, que usa constelação familiar, diz, não, mas não é uma intimação. Como assim não é uma intimação? A pessoa está lá naquela posição de zero poder, nenhum poder, a pessoa está apavorada. O juiz manda você ir, você vai, claro que você vai, claro que você vai. E mesmo que não seja obrigatório ir, você sabe que se você não for, vai atrapalhar o teu processo, que o juiz não vai te favorecer, vai ficar mal visto de alguma maneira, então você vai, e aí é retraumatizado, enfim, vocês sabem como é que é. Eu acho que eu poderia te ajudar aqui nessa, eu entendi muito bem a sua posição. Não é a questão de criticar a constelação em si,
mas de criticar o fato dela ficar institucionalizada num lugar em que não deveria estar. Então, eu passei por uma coisa semelhante na minha vida pessoal, depois que eu fiz eu não lembro mais nem se foram 3 ou 4 tentativas de fertilização in vitro, acho que 3 na época, faz muito tempo isso. E aí o médico, na ocasião, chegou e falou assim, Renata, tá difícil, na sua próxima fertilização, antes da gente fazer, você vai fazer um mapa astral. Então, veja, não é a questão. Então, veja, a questão não é o mapa astral. Eu individualmente, ter optado por ir lá fazer um mapa astral, consultar os búzios, o xamã, ir na igreja, fazer novena. Isso aí é uma coisa do foro íntimo da pessoa. Mas você não espera que um médico fale isso, porque você espera do médico a parte científica. Então, voltando assim, e comparando, eu entendo muito bem o que você está falando. A pessoa que está submetida ao judiciário não espera que o judiciário vá mandar ela fazer uma mapa astral, vai fazer um negócio como a constelação familiar, em que também é um lugar assim que você fica, é um terreno tão assim acidente, digamos assim, um terreno, uma areia movediça, que você também não consegue diferenciar quem que é profissional sério, quem que está lá só inventando, ou enfim. Então, eu acho eu acho que se deixou muito claro, mas assim, eu só queria reforçar que a crítica não é da coisa em si, mas é o lugar em que ela é posta. É estranho mesmo. Eu acho muito estranho, e eu concordo com você. O judiciário não pode ter essa postura. E a gente, nós, né, estou com mais 2 juízas aqui que estão acostumadas também a fazer audiência, é uma coisa que a gente passa, às vezes, também na audiência criminal, Branca, quando a gente vai fazer um interrogatório ou a gente vai ouvir uma testemunha num caso sensível, criminal, em que você, às vezes, está fazendo uma pergunta, às vezes a gente até se empolga que a gente quer saber mais, e aí, às vezes, a gente fala assim, não, talvez aqui eu vou passar o meu limite, porque a gente não é psicólogo, a gente não tem essa formação e sobretudo não é o nosso papel, né? Enfim, então às vezes é aquela coisa de você delimitar até onde você vai. Só fiz essa parte para deixar claro aí, mas acho que ainda eu não tenho nada contra. da Eu não tenho nada contra nenhum tipo de terapia, nem mapa astral, nem constelação, nem psicoterapia, nem nada. Cada um faz o que quer na sua vida privada e as coisas funcionam para uma pessoa, não funcionam para outra. Enfim, né? Um médico falar uma coisa dessa é uma coisa maluca. É uma coisa realmente. Parece que ele está delegando a incompetência dele, né? Dizer, não, eu não consegui, vamos entregar para os astros. Não é culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso. Não funciona porque tem Mercúrio retrógrado. É assim, uma coisa totalmente maluca. E no caso do judiciário é parecido, né? Mas a justiça restaurativa não é só constelação, é porque, pelo que eu entendi, é uma espécie de uma deformação da ideia de justiça restaurativa que usam a constelação familiar como se fosse justiça restaurativa, e não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mesmo a justiça restaurativa, como você estava falando, que a gente foi aos poucos, né? No final do Praia, a gente conversou com a juíza Catarina Corrêa, lá de Brasília, ela falou da justiça restaurativa, a gente falou, que legal, a gente não sabia que isso existia. E quando a gente foi examinar mais de perto, a gente viu todos os problemas que podem aparecer, especialmente em casos de violência contra a mulher, que eu conversei muito com a Fernanda Rosenblatt, a acadêmica lá de Pernambuco, que estuda teoria crítica do direito, e é muito, muito boa, ela explica as coisas muito bem, foi muito legal ler os textos dela e conversar com ela, e mesmo ela não conseguiu me convencer, entendeu? Que eu fico, será que realmente dá para você usar justiça restaurativa em casos de violência doméstica? Não sei, talvez dê. Ela acha que nenhum caso fica fora, que você tendo a preparação profissional suficiente, que é possível, né? Mas em termos, enfim, do tamanho, o tamanho do problema, o número de processos que tem, você não conseguiria fazer justiça restaurativa com todo mundo, é um processo que leva meses, né? Precisa de muita gente treinada, quer dizer, é uma solução para poucos casos, se é que é uma solução, seria para poucos casos. Agora foi. Não, eu já estava com vontade de falar, era até mais um comentário,
porque uma das coisas que eu mais me impressionei, né, nos dois podcasts é que justamente por a gente ser do direito, quando a gente ouve filme, ouve lê no jornal, né, tem assim muitas imprecisões, né, jurídicas, que realmente parece, fala, gente, não acredito. Conversando com o jornal, eu sempre escrevo com o Ombudsman da Folha, eu falo, não é isso, não é que... Então, assim, e de fato, assim, está super explicado, porque é difícil mesmo, é a mesma coisa a gente falar de coisas médicas, a gente, por exemplo, aqui tem ação de saúde, gente, é terrível, assim, eu fico super tensa, porque é isso, eu não sei do que eu estou falando, né? E eu achei isso incrível, assim, realmente, porque vocês conseguem, assim, fazer a coisa de uma forma que a gente, que é do direito, pelo menos eu falo por mim, eu falo, nossa, realmente elas entenderam aqui. Então, assim, eu tiro o chapéu mesmo, porque eu acho, assim, realmente essa parte, eu fico até, e você falando que não tem ninguém do direito, né, na equipe, realmente, assim, então, é muito interessante. E para mim, um dos pontos altos, né, que eu vi dessa profundidade foi justamente nesse momento das constelações familiares, né? Porque eu trabalho aqui, eu e a Carla trabalhamos com a Justiça Restaurativa aqui na Justiça Federal, gente, tem coisa que me dá mais pavor, é quando mistura Justiça Restaurativa com constelação familiar. Que eu também não tenho nada contra, já até participei, mas assim, eu até por ter já participado, não no judiciário, eu entendo que é algo que tem para além de terapia, é algo que tem uma coisa espiritual, e aí eu acho que é uma mistura que não pode acontecer dentro do judiciário. Você tem essa clareza, assim, que a gente não pode entrar nessa esfera, né? Não pode, assim, é perigoso, não pode porque a Constituição diz como é que é o nosso Estado aqui. Então, uma das coisas que eu mais, assim, fiquei admirada mesmo no Crime e Castigo é que quando chega essa questão, eu falei, nossa, agora elas vão cair, né? Aí elas vão achar que é verdade, que justiça restaurativa é constelação. E aí, assim, eu fiquei muito feliz, né, de vocês terem tido, assim, realmente, que eu acho que é até uma honestidade, assim, né, de ir realmente apurar e não reproduzir algo que seria fácil de reproduzir, porque as coisas não têm nada a ver, mas, assim, sabe, nada. A justiça restaurativa tem uma origem nas práticas ancestrais indígenas, né, e a constelação familiar vem de um outro lugar, né, que não tem, né. Então, isso é uma coisa que eu realmente fiquei muito, muito feliz. E, assim, existe até um movimento para proibir, né? Assim, tem já no CNJ, assim, esses dias eu vi que tem um projeto de lei que está nesse sentido. O projeto de lei é até engraçado, porque ele fala assim, a lei, nunca vi assim, o artigo da lei, a suposta prática, gente, está escrito assim, uma suposta prática terapêutica, eu falei, gente, esse artigo não vai passar assim. Mas, enfim, é um movimento que preocupa mesmo, mas eu só queria assim, dizer que realmente não tem uma relação e que, de fato, né, acho que essa constatação, né, de que não dá para fazer justiça, trocar a justiça que a gente tem pela justiça restaurativa, não dá mesmo, não dá mesmo. Mas, e acho que nem a justiça restaurativa se propõe a isso, né? Mesmo quando ela chega no Brasil, ela não se propõe a isso, assim, porque é uma questão de, enfim, já são inúmeras questões, não dá ver aqui, mas ela se propõe a atuar em algumas esferas e, né, em algumas esferas, e pode ser em crime grave? Pode ser, a gente tem experiências no exterior e que dão certo, enfim, que são bem sucedidas, mas não é para tudo realmente, e essa questão da formação é o grande desafio, porque é isso, né, você coloca uma pessoa ali que não é formada, que ela pode causar dano ao invés de tentar. Mas então eu só queria fazer assim, esse reconhecimento assim realmente assim de como vocês foram profundas e tiveram uma honestidade de não deixar passar nenhum ponto assim para reproduzir aquilo que você está falando que não quer reproduzir, né? Que é essa desinformação. Era só esse. É o que a gente realmente tomou muito cuidado. A gente ficou assim, foi penoso, o Crime e Castigo foi penoso. Foi penoso pelo fato de que a gente tinha que entender muita coisa que era muito difícil, muito, muito, muito difícil da gente entender. A gente não queria se confundir. Então, a gente não queria simplificar. A gente também não queria deixar complexo demais, porque senão ninguém ia entender, porque ninguém tinha passado pelo que a gente tinha passado, de 1 ano e meio de pesquisa e entrevistando um monte de gente. E a gente queria tomar muito cuidado, porque a gente sabia que a gente estava lidando com questões muito, muito delicadas, e a gente estava entrevistando pessoas que eram vítimas, que eram ofensores, etc., etc., e tudo que a gente falasse poderia causar um problema na vida dessas pessoas. Então, a gente estava tomando muito cuidado com isso também. E de deixar muito, muito claro que não tem solução mágica para nada na vida, muito menos para isso. Muito menos para questões de justiça criminal. Não tem, assim, não tem. E não adianta
também dizer, não, imagina, a gente vai resolver tudo, vai ficar tudo em paz, porque as pessoas cometem violências, sempre cometeram, sempre cometerão. Então, não é uma questão de ser pacifista nesse sentido de dizer, não, a gente vai todo mundo se abraçar, vai ficar tudo lindo. O que a gente tem que saber já que isso existe, já que o ser humano é assim, como é que a gente vai lidar, né? Qual é a melhor maneira de lidar? E aí tem aquela questão de que a maioria das pessoas que estão presas no Brasil estão presas por droga. E muitas vezes drogas, maconha e quantidades pequenas, enfim, eu acho a questão carcerária do Brasil uma das maiores do Brasil. Eu acho um dos maiores problemas do nosso país é a questão carcerária, porque, obviamente, vocês sabem muito melhor do que eu, envolve um aumento imenso da violência e da criminalidade no país, né? E isso, eu só vejo isso piorar, entendeu? Essa questão das saidinhas, por exemplo. Eu vi a imprensa, você está falando da imprensa, esse é um caso. Eu estava vendo a imprensa tratar essa questão de vai ter saidinha, não vai ter saidinha, como se fosse uma briga entre governo e o Arthur Lira, ou o Congresso. Então era assim, derrota para Lula, vitória para Lula, derrota para Arthur Lira. E eu dizia, gente, imprensa, isso assim, o Globo, a Folha, o Estadão, os grandes jornais, eu dizendo, não é, isso é derrota para o Brasil, vocês têm que explicar o que é essa questão, não é uma derrota para o Arthur Lira que vai ou não vai ganhar a prefeitura de Maceió, ou o Lula que vai ganhar ou perder, não é isso. A obrigação da imprensa é explicar o que é, para que o público entenda e aí possa fazer pressão para o lado que quiser. A pessoa acha que não pode ter saidinha, então vamos entender por quê. Não é porque o Lira vai ganhar ou o Pacheco vai ganhar. Entende a questão, o que significa, o que é a saidinha do preso, a consequência que isso vai ter nas penitenciárias. Passou, né? Eu acho que passou já. Eu acho que passou já, né? Eu acho que agora não vai ter, enfim. Mas é uma dessas questões jurídicas complexas que foram tratadas como se fosse um fla-flu entre o governo e o Congresso. Um ganhou, perdeu. Essa foi mais uma derrota para o Lula. Não é mais uma derrota para o Lula, é uma das questões mais importantes do Brasil, a questão carcerária, que precisa ser pensada em profundidade, está afetando todo mundo. A pessoa está saindo na rua e vai perder o celular, pensa nisso. Pensa na, na, na causa disso tudo, entendeu? Pensa o que você sair na rua aqui e perder o seu celular tem a ver com a questão de que o Brasil é o terceiro maior país do mundo, da maior população carcerária no mundo. Daqui a pouco a gente passa a China, não tá? É só porque a China tem muito mais gente. Isso, a Cibele do Zoom levantou a mão, vou passar a palavra, aí depois a gente passa aqui. Pode abrir o microfone, Cibele. Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria dizer, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu admiro o trabalho feito pela Rádio Novelo. Eu sou muito fã e contextualizando, eu sou oficial de justiça, então eu estou sempre na rua, sempre dirigindo, e os podcasts da Rádio Novelo foram uma alternativa muito rica, porque eu não podia acompanhar a notícia, porque entre uma diligência e outra eu perdia o fio da meada. E então os podcasts foram maravilhosos e me acompanham todos os dias. Eu acho que eu ouvi quase todos, é que eu não ouvi todos os episódios da Rádio Novela Apresenta, mas eu me tornei fã a partir do Projeto Querino, enfim, e eu vi vários. Queria dizer o seguinte, que quando foi colocado pela Branca que alguém da plateia disse que perguntou se tinha influenciado na vida de alguém, eu queria dizer que influenciou na minha, porque ouvir Projeto Querino mudou totalmente a minha concepção. Eu sou uma pessoa diferente. Ouvi episódios sobre o poder do vestidinho caiapó, redução de danos, o que está por trás da história da Varig. São histórias muito grandes, muito aprofundadas, muito pesquisadas e enriquecem demais e têm o poder, e eu queria dizer isso, né, que tem o poder de mudar a própria vida da pessoa, a maneira como se pensa. Então, então é isso que eu queria trazer aqui, que sim, que tem o condão de mudança, no meu caso, uma mudança muito positiva.
E é isso, muito obrigada por toda essa riqueza que é proporcionada. E mais uma coisinha, é, eu achei assim de uma importância extrema em Crime e Castigo, ser trazida a diferença não, mas ser colocada o termo justiça como sinônimo de vingança, porque realmente a imprensa ela reforça isso, que não é uma verdade. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. E na maioria das reportagens que a gente assiste na televisão, o repórter insiste em falar e o que você deseja depois disso? E a pessoa invariavelmente responde: eu desejo justiça. E, na verdade, ela está querendo dizer que ela deseja vingança. Então, e nesse aspecto, Crime e Castigo tem um trabalho muito bacana de trazer, de jogar os holofotes em cima desses termos e acaba esclarecendo a sociedade, ou pelo menos quem ouve esses podcasts, e a gente acaba tendo uma maior consciência disso tudo. Então, parabéns pelo trabalho, sou fã. Obrigada. Obrigada, obrigada. Isso que ela acabou de falar do que é justiça foi o que motivou a gente, né? Porque quando o Praia saiu, por coincidência, o Doca Street morreu pouco tempo depois que Praia foi publicado, tipo 2 meses depois, uma coisa assim. A entrevista tinha sido feita um ano antes, mais até. Saiu em novembro de 2020, eu entrevistei o Doca em julho ou agosto de 2019. Então, para mim, aquilo já estava lá no passado. Mas, obviamente, ninguém sabia, claro, né? Então, quando saiu a entrevista do Doca e ele morreu 2, 3 meses depois, mais ou menos, as pessoas ligaram imediatamente uma coisa a outra. Então, a gente começou realmente a receber mensagens nas redes sociais e no e-mail também, dizendo: esse cara, como é que ele estava solto? Então, ele tinha 86 anos, tá? Ele cometeu o crime com 42, ele foi preso e tal e coisa. E as pessoas dizendo: ele tinha que ter morrido na prisão, e por que a gente não tem pena de morte no Brasil? E aí diziam essa frase, que é uma frase que me enlouquece, que eu tenho que respirar, assim, o Brasil é o país da impunidade. Eu escuto: o Brasil é o país da impunidade e é o país com a terceira maior população carcerária do mundo. Explica para mim, então, você que está dizendo que o Brasil é o país da impunidade, explica para mim como que essas duas coisas se juntam, né? Como é que isso... Então, qual é a contradição que tem aí? E as pessoas diziam isso: o Brasil é o país da impunidade, por que a gente não tem pena de morte? E a gente levou um susto, porque, enfim, nós somos uma produtora progressista, o Praia dos Ossos é evidentemente um podcast progressista, é sobre violência contra a mulher, é sobre o feminismo, etc. e tal, e os nossos ouvintes pedindo pena de morte, ou na melhor das hipóteses, prisão perpétua. Então a gente ficou meio chocada, a gente falou: bom, vamos explorar isso um pouco mais, vamos tentar fazer um episódio. A gente foi falar com o pessoal do Laut, que a gente conhecia, porque a gente tinha feito o podcast deles, então a gente falou: não, vamos conversar aí com os acadêmicos para tentar fazer um episódio bônus do Praia, tentando falar sobre essa questão. E aí deu no que deu. E aí deu em 6 episódios, porque a gente viu normalmente o buraco é muito mais embaixo, isso merece um podcast inteiro. Bom dia, eu também sou uma fã branca, fã incondicional. Desculpa, cheguei atrasado, estava dando aula na PUC, mas já digo que o Praia dos Ossos eu dou para os meus alunos de processo penal. É trabalho, todo semestre tem, quando eu dou provas, quando eu dou princípios, porque é bem o que estava sendo dito aqui. Acho que o grande diferencial é que o Praia, por exemplo, não é sobre o crime. Assim como o Crime e Castigo também não é sobre a justiça. É sobre muito mais do que isso, né? É sobre tudo que envolve. O Praia dos Ossos fica muito claro isso. Quer dizer, é sobre como se desenvolvem as relações sociais entre as pessoas, que bate no judiciário, que bate entre a vítima e o agressor, que bate na própria imprensa, na sociedade e em tudo que está em volta daquela situação ao longo do tempo, né? A minha dúvida é, por que fez tanto sucesso? Fez um sucesso tão absurdo.
E eu acho que a parte de sucesso é essa. Muita gente pode ter começado a ouvir pensando que era algum podcast que falava de crime, e depois foi sendo engolido por aquilo. Por que você acha que a gente não tem mais desse tipo de abordagem? Porque a mim me incomoda, sempre que eu gosto de true crime, eu adoro o livro romance policial, quem faz, eu sou juíza criminal, eu e a Renata somos juíza criminal há décadas, então é claro que a gente gosta, mas a gente sabe que 99% do que a gente lê, ouve e vê não é a realidade, é uma ficção. E sempre falta esse aspecto mais complexo, né? De não ser muito reducionista. Hoje em dia a gente tem isso, quer dizer, tem um assunto que é a saidinha contra ou a favor, muito pelo contrário, as pessoas nem estão entendendo do que se trata e já são contra ou a favor porque acham que se for contra estão indo numa linha, se for a favor estão indo em outra. Nesse ponto eu não consigo ver outro órgão, outra instituição mais poderosa para fazer esse trabalho do que a imprensa, né? Não consigo ver. Eu acho que, claro, tem o aspecto da escola, da educação, mas eu acho que tem mais do que isso nesse ponto, que é o papel da imprensa de fazer esse trabalho ao mesmo tempo, contar uma história agradável, de uma forma que prende o ouvinte e tudo mais, mas também trazendo toda a complexidade que tudo isso envolve. Por que você acha, e principalmente diante do sucesso, quer dizer, não é que foi feito lá o podcast para meia dúzia de pessoas, não, foi um sucesso estrondoso, de pessoas totalmente diferentes que amam. Isso eu acho interessante, porque tem pessoas mais conservadoras, mais progressistas, mais velhas, mais jovens. Eu tenho alunas que ouvem e conheço pessoas de 60, 70, 80 anos que ouvem e gostam igual. Homens gostam, mulheres gostam. Então, assim, primeiro, qual você acha que foi esse segredo? Se der para contar também, né? Esse é segredo, né? E por que não tem mais? Por que não deveria ter muito mais diante de... Porque as pessoas querem ouvir isso, no fim. Elas não querem o reducionismo, né? Aquela coisa, não é dar fazer um programa aí para a maioria, porque a maioria está acostumada com isso. Não é, porque quando tem um produto bom, as pessoas gostam. Então, era essa a minha dúvida. E saber se não vamos ter mais, né? Porque eu fico enlouquecida. Uma maneira fácil, assim, simplista até de responder a tua pergunta é porque é um trabalho insano. Exige muito dinheiro, exige muito tempo, exige uma equipe muito grande, exige muita dedicação e exige a disponibilidade de entrar em profundidade nos assuntos, que muita gente não tem tempo de fazer. Um repórter normal de um jornal está correndo para cá, está correndo para lá, vai fazer às vezes 3 matérias num dia, 3 matérias completamente diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra. As pessoas que cobrem crime, por exemplo, as pessoas que cobrem, né, que são repórteres policiais, estão cobrindo o crime da maneira que vai vender jornal, que vai atrair o público da maneira que eles estão acostumados, e não tem tempo de se aprofundar, né? Tanto para o Praia quanto para o Crime e Castigo. Enfim, a gente até botou a bibliografia lá no site do Praia e do Crime e Castigo. É uma bibliografia enorme e muito complexa e muito difícil. Ela estava falando do Quirino, por exemplo, do projeto Quirino, do Thiago Rogero. Esse projeto levou 3 anos para fazer. Teve 1 ano inteiro só de pesquisa. Era o Thiago, com 2 historiadores, trabalhando, só pesquisando, sem entrevistar ninguém, sem produzir absolutamente nada, só pesquisando. Depois de 1 ano inteiro de pesquisa, é que ele saiu entrevistando as pessoas durante 1 ano e depois para a produção, montagem, sonorização, ver o que mais precisava, etc. Não é fácil, sabe, você encontrar equipe, tempo e dinheiro para fazer isso. O Quirino, por exemplo, foi financiado por uma fundação chamada Instituto Ibirapitanga, que trabalha com a questão de raça e que financiou, e que nos deu esse tempo. No nosso acordo com eles, a gente falou, esse é um projeto muito complexo, que vai ter uma outra visão da história do Brasil, como ela falou, que a gente ouve e a gente muda a maneira como a gente aprendeu a história do Brasil na escola, né? Como se você pegasse aquela mesma coisa que a gente aprendeu na escola e fizesse assim, vupt,
E aí você vê aquilo tudo que você aprendeu, você vê de um outro ângulo, né? Então, a nossa combinação com esse instituto, que chama Instituto Ibirapitanga, foi, olha, a gente quer fazer isso aqui. Eles falaram, não, a gente está muito interessado. A gente falou, ok, mas a gente precisa de 3 anos. Vai ter que ser... Foi 2 anos e 8 meses, na verdade. Esse é o tempo que a gente precisa. Não tem como apressar. Não tem problema a questão do racismo no Brasil. Não é nova, não tem urgência, não é uma coisa, não é exatamente, né, o que você chama de uma notícia quente. Então, eles falaram, ok, não tem problema, leva o tempo que vocês quiserem. O Praia levou 2 anos, o Crime e Castigo levou quase isso também. Porque são questões muito complexas. Então, a gente não tem como achar que os jornais e que as televisões e hoje em dia as redes sociais, né, o YouTube e tudo mais, vão ter esse tempo e esse cuidado de se aprofundar, né? E porque é difícil mesmo, gente. Vocês falam difícil, vocês escrevem difícil, entendeu? São coisas difíceis. Vocês estão acostumados a falar com vocês mesmos e não com o público. Então, isso eu acho que é um pouco responsabilidade de vocês também, de conseguir se comunicar com o público de uma maneira que o público entenda. Não é de uma maneira simplista, não precisa ser de uma maneira simplista, porque, como você falou, as pessoas não estão só atrás de superficialidade, as pessoas estão interessadas em se aprofundar, estão interessadas em entender. Mas se vocês continuarem falando do jeito que vocês falam, a gente literalmente não entende. A gente, para o Crime e Castigo, a gente entrevistou dois juízes, cujo nome eu não vou dizer porque eu não me lembro, eu não diria, mas eu realmente não me lembro. Eu estava tentando lembrar agora, eu não me lembro, e a gente não conseguiu usar a entrevista. Não conseguiu usar, porque não dava para entender o que o cara falava, entendeu? E eu dizia, isso é para o público leigo, será que dá para explicar de outro jeito? Eu dizia, eu não entendi, me explica o que que é. Eu dizia, então, peraí, deixa eu repetir para ver se eu entendi. Aí eu dizia, não sei o que, não sei o que, ele dizia assim, não é isso. Então, eu dizia, então me explica o que que é. Mas, assim, entrevistas de 2 horas, sabe, longas, profundas, sendo que eu tinha estudado tudo, eu tinha lido tudo, sabe, a Flora estava lá do meu lado, também tinha lido tudo, a Paulinha também, e a gente não entendia, a gente jogou fora. Foram entrevistas que não serviram nem para informação. Porque tem entrevista que você não usa, mas te serve muito, entendeu? Como base, como informação, como background. Essas 2, eu olhava e dizia, mas esse homem está falando grego, eu não estou entendendo nada. E isso ele está falando com uma pessoa que é repórter, que é jornalista, que ele sabe que eu não sou do judiciário, ele sabe que eu não entendo, sabe que eu não sou juíza, que nem ele. Então, isso é um problema que eu acho que vocês têm, realmente eu acho que tem. Tem que tentar se comunicar com a gente da imprensa e com o público, mais ainda, de uma maneira mais aberta, sabe? E ser mais transparente mesmo, entendeu? Ser mais transparente com o que acontece dentro do judiciário. Para mim, esse processo todo, desde o Praia, de conversar com pessoas como vocês, foi, juro por Deus, a coisa mais gratificante que veio desses podcasts. Mais do que o sucesso normal do público e tal, que, como eu falei, eu já sabia. Porque realmente eu sei, entendeu? Eu não tenho falsa modéstia. Eu sei que a gente faz as coisas muito bem na novela. Eu acho que nós somos realmente uma equipe incrível, um pessoal muito bom. Então, essa parte eu já sabia, e é excelente, é muito gratificante, é maravilhoso. Mas essa abertura de poder, por exemplo, estar aqui conversando com pessoas que têm o poder que eu não tenho, é maravilhoso, para mim é o mais gratificante. E seria muito legal se outras pessoas também tivessem essa oportunidade, sabe, essa abertura de poder conversar com pessoas como você, de tentar entender o que acontece e, principalmente, o que me deu esperanças foi ver o quanto de gente tem dentro do judiciário que pensa a justiça de uma maneira crítica e que quer mudar. E não só quer mudar, mas está tentando mudar por um caminho de justiça restaurativa, por outros caminhos, tentando melhorar a questão da justiça criminal no Brasil e tentando, enfim, tentando trabalhar com a questão prisional, que eu realmente acho assim, gravíssima, vai nos levar para, sabe, para a beira do abismo, para uma situação de El Salvador, sabe, do Bukele, assim, eu acho muito, muito, muito perigoso. E isso tem que ser conversado, sabe, tem que ter essa abertura para conversar com o público. Então, acho que é de parte a parte. São as pessoas, enfim, a imprensa realmente não tem tempo, não tem dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Eu não vai ter outro. Praia dos Ossos, não. Outras séries, sim, sem dúvida. Outras séries, sim. Mas se eu fosse uma pessoa louca, que eu não sou, e não tenho tempo, e tenho 62 anos, e já uma certa preguiça, entendeu? Já não quero trabalhar tanto quanto eu queria quando eu tinha 30, eu faria uma série sobre que diabos é abolicionismo penal. Porque eu li tanto e eu conversei com tanta gente, e eu até agora não entendi. Mas é uma ideia que me atrai, entendeu? Mas eu não sei o que é.
E aí as pessoas dizem, não, mas não é uma proposta, é um isso, é um aquilo. Eu digo, mas como assim? Então me explica. E uma das maneiras que eu tenho de entender as coisas é produzir alguma coisa a respeito daquela coisa que eu não entendi. Então, abolicionismo penal, eu acho que seria uma coisa que eu gostaria de entender. Assim como eu acho que outras pessoas, as pessoas que estudam abolicionismo penal, que escrevem sobre abolicionismo penal, também não conseguem explicar que diabo é isso. Porque aí vem aquela coisa, e o Champinha? Mas e o Champinha? E quando as pessoas dizem e o Champinha, elas não estão. Encerra o assunto, não, encerra o assunto. E eu tenho a impressão que quando as pessoas dizem e o Champinha, elas não estão pensando no Champinha, elas estão pensando no celular que perdeu na rua, estão pensando no carro que foi roubado, estão pensando em outros crimes muito distantes do caso da Liana Friedenbach, mas que afetaram a vida delas. Então, enfim, são questões muito complexas que são difíceis de entender e são difíceis de explicar, né? E eu acho que de parte a parte, tanto da parte da imprensa quanto da parte do judiciário, precisa haver mais diálogo, mais transparência, mais compreensão, porque, enfim, são questões complexas mesmo. Eu concordo com você que as pessoas não querem necessariamente tudo simplificado, que quando você apresenta para alguém, para o público, questões complexas, feitas de maneira cuidadosa, as pessoas gostam. Direito. Mais uma vez, nossa, muito feliz de estar aqui, de poder te ouvir, parabéns pelo seu trabalho. A minha pergunta é bem de fã, assim, não é nem como servidora aqui. Eu queria saber um pouquinho de bastidor, né? Você falou da entrevista com o Doca, fiquei super curiosa de tentar entender como é que foi para você fazer essa entrevista, e para além disso, qual foi, se foi essa ou não, qual foi a entrevista mais difícil de fazer, considerando os dois podcasts? Os dois foram duros, viu? Vou te contar, eu já entrevistei muita gente na vida, mas foi muito difícil. A entrevista do Doca foi um milagre que a nossa, mais uma vez, produtora, que no caso era a Cláudia Nogaroto, que ela conseguiu, ele não queria dar entrevista, né? No podcast eu até boto um telefonema em que ele me diz que ele não queria dar entrevista, ele realmente não queria mesmo, mas queria, porque quem não quer não faz, entendeu? Principalmente entrevista, ninguém está obrigando o homem lá, é claro que ele queria, então, mas ele, enfim, ele demorou e foi convencido lá por aquele amigo dele, o Jorge, que as pessoas, que ele mesmo chama ele mesmo de Jorge Safari, porque ele caçava nos anos 50 e a casa dele é cheia de troféu de caça. Então foi uma coisa meio bizarra, assim, porque eu estava nesse apartamento, um apartamentaço grande aqui em São Paulo, cheio de troféu de caça, cabeça de búfalo, dente de elefante, a mesa lateral do sofá onde eu estava botando o meu chá, porque ele preparou um lanche para a gente, assim, super fofo, tinha bem casado, sabe, tinha chá, tinha café, tinha tudo, tinha até cerveja, tinha uísque, tinha o que a gente quisesse. E ele, uma graça, assim, super, super fofo. Mas esse super fofo, a mesa onde eu estava botando o meu chá era uma pata de elefante, literalmente uma pata de elefante. Eu nunca tive num lugar assim, foi muito bizarro. E aí a entrevista do Doca foi uma entrevista muito difícil, porque eu achava que ele ia embora a qualquer segundo, entendeu? E eu falei, essa é a minha única chance, eu não posso. O que estava passando na minha cabeça, a gente tinha uma pauta enorme de perguntas, de coisas que a gente queria confirmar com ele, tinha questões meio técnicas de timeline, sabe, que ele tinha dito uma coisa no livro, o jornal tinha saído outra pessoa tinha dado uma entrevista, a gente queria entender, assim, cronologicamente o que tinha acontecido, eu queria entender que diabos dá na cabeça de um cara desses de matar a mulher, sabe? Muitas pessoas têm todo aquele movimento do quem ama não mata, que eu acho um slogan bom porque chama atenção, porque é catchy, as pessoas lembram, mas é um erro, porque quem ama mata. Vocês estão cansados de saber. Quem ama mata, não é uma questão de amor. Violência contra a mulher não é uma questão de amor, é uma questão de poder. É uma questão de dominação. Não tem nada a ver com amor. E a gente não tem como julgar quem ama e quem não ama. Porque não existe assim, isso é amor. Isso tudo aqui eu vou comparar com isso aqui, e isso aqui não é amor. Não existe isso. Então, acho que nunca passou pela minha cabeça que o Doca não amasse a Ângela. Isso realmente dá para você ver nas reportagens, nas entrevistas, você vê que aquilo foi um caso de... Eu acho que teria acabado logo depois, até porque acabou mesmo, ela acabou com ele, ela terminou, né? No dia em que ela morreu, ela queria terminar. Foi um caso de uma paixão fulminante que deu ali entre os dois, entendeu? Então, eu tenho certeza, eu sei que ele gostava dela. E
E eu queria entender, sabe, por quê? O que que acontece na hora, sabe, nessa hora, o que que acontece que o cara consegue fazer uma coisa dessas, que a gente sabe que tem 3 ou 4 homens por dia no Brasil que fazem isso, né? Foi uma entrevista muito difícil porque eu estava com medo dele ir embora. E a gente já tinha marcado uma vez com ele, esse é que era o negócio, a gente tinha marcado uma vez com ele, em que a gente foi até a casa do Jorge e ele não apareceu. Então, eu estava com muito medo. Dessa vez ele apareceu e eu estava com medo dele ir embora. Então, o tempo todo passava pela minha cabeça como que eu vou fazer com que esse cara fique. Ele ficou os primeiros 20 minutos da entrevista sentado no braço da poltrona, de óculos escuros, virado para a porta do apartamento, sem querer sentar. Sabe aquelas poltronas bem fofonas que quando você senta você tem uma certa dificuldade de levantar, especialmente se você tem 84 anos, que era o que ele tinha na época. Ele não queria sentar, entendeu? Então, e com o livro dele na mão, dizendo, tá aqui, no livro, tudo que vocês querem. E eu falei, bom, eu vou comendo pelas beiradinhas, né? Ainda bem que tinha lá o Jorge com seus bem casados, então dava para dizer, não, vamos fazer não sei o quê, isso, aquilo. Foi aos poucos. Então, essa foi uma entrevista difícil nesse sentido. Não foi uma entrevista difícil em termos emocionais. Não foi, realmente não foi, não tinha, enfim. Ele tem uma hora lá que ele meio que se emociona, mas não muito. Ele não. O jeito que ele fala da Angela Lee, eu já tinha visto ele falar milhões de vezes, desde a morte dela. Ele não mudou, ele não é uma pessoa que refletiu. Ele escreveu um livro inteiro desse tamanho, assim, chamado Meia Culpa, na qual ele não assume a culpa. Ele não assume a culpa. Ele passa o livro inteiro dizendo que ela era louca, que ela cheirava, que ela gostava de fazer suruba, coisa que ele adorava, entendeu? Não tinha, os dois gostavam. Ele passa metade do livro falando isso e a outra metade contando sobre a vida dele na cadeia. Então, ele não é uma pessoa que refletiu, sabe, sobre o caso. Então, ele não tinha muito a dizer nesse sentido. E não foi uma entrevista difícil nesse sentido. Foi muito difícil porque eu sabia que o meu papel ali era não deixar ele embora. E eu consegui, graças a Deus. Foi uma entrevista de 2 horas e meia. A gente usou muito, sei lá, talvez 10 minutos daquilo tudo. Foi uma entrevista chata. Chata, assim, no sentido de ser entediante. Porque ele não é uma pessoa interessante, ele não tinha muito a dizer, não disse nada de muito surpreendente. O Jorge, amigo dele, ficava me interrompendo toda hora para contar dos safaris que eles tinham feito em 1958, e o elefante, e o que estava acontecendo na fazenda dele aqui no interior de São Paulo. Então, ele sabia a gente, aham. Mas eu sei fazer conversa, sabe? É uma vantagem de uma pessoa que entrevista, especialmente se você está na casa da pessoa. Eu sei fazer isso, eu tenho essa capacidade de deixar a pessoa à vontade, sentar e conversar sobre a casa da pessoa, perguntar sobre o elefante, demonstrar o interesse, porque é interessante. Eu sou uma pessoa curiosa e eu me interesso por praticamente tudo. Então, não é difícil para mim fazer isso, sabe? Sentar e conversar com a pessoa e me interessar, sinceramente me interessar pelo que a pessoa está me contando. E isso e as pessoas gostam quando você se interessa por elas. Então, isso facilita bastante. As entrevistas do Praia que foram difíceis foram as entrevistas das pessoas que conheceram a Ângela e que ficavam muito emocionadas. A mais difícil foi a do Fritz Dorey, com quem a gente conversou por telefone e que morreu também poucos meses depois, já estava bastante velho, já estava doente, e ele chorou bastante, ele ficou muito, muito emocionado, e aí você fica com aquela coisa, olha o que eu estou, sabe, fazendo com esse senhor, lembrando ele dessas coisas. O Crime e Castigo, obviamente, quase todo mundo chora. Nas entrevistas, a gente está falando sobre pessoas que perderam filhos, então quase todo mundo chora, inclusive o pai da Liana Friedenbach, foi assassinada pelo Champinha e os comparsas dele, ele me deu uma lição de entrevista que eu nunca mais esqueci. Ele começou a falar e imediatamente ele começou a chorar. E aí eu falei para ele, olha, Ari, você fala o que você quiser, se você quiser encerrar a entrevista, você encerra, não tem problema nenhum, você só diz o que você quiser, se você quiser dizer para a gente para cortar alguma coisa que você disse, não tem problema nenhum. E, enfim, eu sinto muito por estar aqui te fazendo essas perguntas. E ele falou, não, eu quero falar, eu estou com vontade de falar, não se preocupe, eu estou acostumada a falar, eu não me incomodo com a minha emoção se você não se incomodar com a minha emoção e com as minhas lágrimas. E aquilo para mim foi assim, pá, um tapa na cara, porque eu falei, quem sou eu
para me incomodar com as lágrimas de um homem que passou por... Essa é outra família, destruída. A família foi completamente destruída. Os avós, o irmão, a mulher, mãe da menina, todo mundo sobrou ele. Ele é a única pessoa que sobrou funcional, sabe, depois daquele crime. Óbvio, né? Você imagina uma coisa daquelas. Então, quando ele me disse isso, eu falei, cara, é isso, sabe? É isso. Quem sou eu para me incomodar que ele está chorando? Eu não tenho que me incomodar com nada. Isso não aconteceu comigo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, é muito difícil para você ter que lidar com essas histórias tristes e ouvir essas histórias tristes, que acontece com vocês também. Vocês passam o dia inteiro ouvindo história horrorosa, né? Mas você diz assim, não é com a gente. Não é com a gente. Você pode ficar emocionado, você pode ficar triste, mas não aconteceu comigo. Que direito eu tenho, né? Então, é isso que eu penso quando eu vou fazer uma entrevista mais difícil, assim, sabe? Que é o que a pessoa quer me contar. Eu queria só aproveitar para a gente não sair daqui sem ouvir você falar um pouco mais sobre o projeto Querino, porque eu também compartilho da nossa colega do Zoom, que foi uma coisa que me tocou muito quando eu comecei a ouvir, também mudou a forma como eu passei a encarar algumas coisas, né, nesse nosso Brasil tão cheio de problemas estruturais. E aí eu queria te perguntar se ele também teve essa repercussão de você ser chamada para falar deles nas escolas ou em alguns... Como está sendo isso? Eu não, porque eu não fiz o projeto Querino. O Thiago Rogério, sim. Sim, teve até professor fazendo currículo escolar baseado no Querino, sabe? Mostrando o Querino para os alunos, alunos de colégio e alunos de faculdade também. O Thiago, foi chamado para falar em muitas faculdades, foi entrevistado enfim, em jornais internacionais, ele deu entrevista para o New York Times, para o Guardian, esses jornais assim, e teve uma excelente repercussão nesse sentido, sabe? Inclusive nas escolas, que foi uma coisa muito interessante, sabe, de você ver professores de ensino médio, não, especialmente de ensino médio, querendo usar o Quirino e pedindo mais material, porque o Quirino não tem só o podcast, o Quirino tem textos também que foram feitos mais ou menos a partir do projeto. Os historiadores que participaram do projeto escreveram textos, foram publicados na Piauí, eu acho que na Folha, em alguns outros lugares, e estão no site também do Projeto Querino, para quem quiser ir lá ver, sabe? Tem, sabe, tipo um texto para cada um dos episódios, sabe? Explicando o que é em mais detalhe, textos escritos por acadêmicos, por pessoas especializadas, e teve muito essa repercussão também, muito interessante, que o Thiago ficou super contente. Eu vou contar para ele que vocês estão falando dessas coisas todas. Que bom. Vou aproveitar, então. Se deixar, eu fico aqui, ó, o tempo todo perguntando. Na verdade, só queria fazer um comentário também sobre o que você acabou de falar do pai da Liana. Para mim, o caso da Liana é muito emblemático, porque assim como você colocou o caso da Leila e da Ângela, a Liana tinha um ano a menos que eu, estava no primeiro ano de faculdade, ela estava prestando FUVEST, e era assim, a história familiar é muito parecida com a minha, e ainda tinha uma questão bem bizarra nessa época, que eu saía na rua e as pessoas me paravam para me falar que eu era muito parecida fisicamente com a Liana, e eu não achava. Aí um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tá todo mundo falando, ela, Mariana, eu não consigo assistir a reportagem porque eu acho ela muito parecida com você. Eu tinha o cabelo comprido castanho na época, olhinho claro, branquinha, nem acho que era, mas eu era parada na rua, na faculdade, as pessoas falarem isso. E essa parte do pai dela chorando, falando, se você não se incomodar com o meu choro, para mim, eu quero falar, eu me lembro onde eu estava quando eu ouvi essa parte, porque isso para mim foi muito impactante, né? E você falou um pouquinho sobre a questão da justiça, do que é justiça. Eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais sobre isso, pensando nesses casos emblemáticos, dos seus ouvintes falarem a questão da pena de morte ou de ser da impunidade. O que para você enquanto pessoa, se dá essa questão do judiciário, das penas e etc. Assim, o caso do Champinha, que está até, acho que é a única pessoa que está até hoje, quantos anos? Tem quantos anos? Isso tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos, tem. O Champinha já está com 32, 39, 40, ele já tem 40. Já passou dos 30, ele tinha 16. É uma coisa maluca, essa coisa do Champinha é uma coisa realmente maluca e bastante sem solução, né? Porque é o que diz o advogado dele e o Ari Friedenbach.
no episódio, dizem que se ele sair, ele vai ser morto. Se ele sair, vão matar. E acho que é isso mesmo, acho que não tem muita dúvida. Essa questão da justiça é uma questão que me aflige e toma bastante do meu tempo e da minha cabeça, porque quando a gente pensa para as pessoas aqui no Brasil o que é justiça, pelo menos aqui no Brasil, o que é justiça, para as pessoas, justiça é prisão. E eu estava uma vez num debate com uma documentarista que tinha feito um documentário sobre um presídio feminino e sobre a vida das mulheres nesse presídio. Então, e ela, enfim, era uma coisa muito controlada, porque você filmar em presídio não é, enfim, você não consegue filmar tudo, obviamente, você tem que ser, sei lá, da Anistia Internacional, da ONU, para conseguir autorização para. É muito controlado, né? Eles escolhem quem você vai filmar, no lugar que você vai filmar, eles vestem a pessoa, eles limpam a pessoa, eles arrumam a pessoa. Então, foi um documentário assim. E ela estava falando que ela achava que devia ser, que as pessoas deviam tentar fazer, os cineastas e tal, deviam tentar fazer filmes que mostrassem realmente a realidade da prisão, a comida podre, o rato, as pessoas não sei o que, não sei o que. E o que eu pensei naquele momento, que é o que eu continuo pensando, é que essa é uma dessas maneiras simplistas de você mostrar a coisa, porque no clima que a gente está hoje em dia, e que a gente está há muitas décadas, tá? Isso não é culpa de anos recentes, não. Você mostra as pessoas na cadeia com rato, com comida podre, e as pessoas vão dizer, é isso aí, é isso mesmo, é isso que eu quero. Entendeu? Porque justiça é isso que eu quero. Esse cara esfaqueou não sei quem para roubar a pessoa na rua, é isso mesmo, tem que ficar na cadeia comendo comida podre mesmo, tá certo, é isso mesmo. Então é muito, sabe, é isso que é justiça na cabeça das pessoas. Para começar, a justiça é cadeia. E eu estava pensando isso com relação, nos dois lados, pensando isso, eu estava pensando isso na questão do 6 de janeiro. Porque sempre que sai essas coisas de quem vai para prisão preventiva, vai pegar 30 anos, vai não sei o quê, eu paro e digo, peraí, vamos ver, deixa eu pensar aqui com calma o que está acontecendo. Então, eu estava pensando, no caso das pessoas de alta patente que participaram do 6 de janeiro, que a gente sabe que participaram, do 8 de janeiro, perdão, 6 de janeiro é nos Estados Unidos, dos 8 de janeiro que participaram, que tem alta patente. Para mim, no meu mundo ideal, o que teria que acontecer com essas pessoas cuja participação foi comprovada e que tem alta patente é perder a patente. Perder o salário, perder a patente. O cara é coronel, o cara é general, o cara é não sei o quê. O cara não vai para a cadeia e fica sei lá quantos anos e sai, continua ganhando o soldo enquanto está preso, e depois, quando sai, pronto, e continua general, vai para a reserva, não vai para a reserva, não é isso. Para mim, tem que ser uma outra coisa, um outro tipo de pena. E uma dessas alternativas obviamente, é tão óbvio, para mim é tão óbvio que uma pessoa de alta patente das Forças Armadas que está atentando contra o governo tem que sair das Forças Armadas, não pode estar nas Forças Armadas, essa pessoa não pode estar participando das forças que vão defender a gente. E eu acho que para esses casos, para mim, justiça não é cadeia. Tem outras coisas que você poderia fazer com essas pessoas que seriam penas mais corretas e que, inclusive, poderiam impedir essas pessoas de tentar isso outra vez. Fazer com que elas perdessem esse poder que é dado pela patente. Eu não vi essa discussão em lugar nenhum, não cabe a mim começar, porque eu não sou especialista nisso, nem em Forças Armadas, nem no Judiciário, nem em nada, não cabe a mim. Mas é uma coisa que eu fico vendo as pessoas da esquerda, porque a esquerda é tão punitivista quanto a direita no Brasil, não tem diferença. Eu vejo as pessoas da esquerda comemorando, pegou 30 anos, que maravilha. Gente, para e pensa um pouquinho o que isso significa. Justiça não é cadeia, justiça é uma coisa, cadeia é outra. Cadeia é uma das formas em que a justiça é implementada, mas só uma das formas, não é a mesma coisa. Vingança não é justiça. Cadeia não é justiça, mas eu acho que é a ideia que as pessoas têm, de que justiça é cadeia, de que não tem nenhuma outra solução. Que se você tentar implementar alguma outra solução, você está livrando a pessoa da punição. E tem muitas outras maneiras de punir. A própria palavra punir, né? Não necessariamente é o que você quer fazer, você pode querer restaurar, por exemplo, em vez de punir. Enfim, mas eu não tenho nada com isso, então eu não tenho, entendeu? Eu não tenho o poder de me envolver nessas discussões, né? Mas eu fico muito assustada com o punitivismo da esquerda, muito. O da direita também, mas o da direita faz parte da ideologia, então você espera, né?
O da esquerda me assusta. Eu vou passar a palavra, então, para a Andréa, que está no Zoom e levantou a mão. Andréa, vamos só fazer um teste de som? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Então, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar por esse evento. Realmente ele está sendo bastante elucidativo, né? E tem sido muito abrangente, e eu achei que ele não se restringiu somente à pesquisa por trás dos podcasts, né? Gostaria de parabenizar também a Cibele Peduto pela fala de justiça não é um sinônimo de vingança, e eu, particularmente, eu gosto bastante de ouvir e assistir podcasts policiais, então a gente acaba, às vezes, saindo um pouco da razão e indo um pouco para emoção, e essa emoção, muitas vezes, nos traz esse também sentimento de vingança, e aí é quando a gente peraí, vingança realmente não é, esse tipo de vingança não traz necessariamente a justiça, né? Então foi muito importante essa fala dela, assim como é que foi trazida agora, né? Sobre a questão da a cadeia, é uma das formas que a justiça é implementada. Realmente a gente sempre acaba associando a justiça à cadeia em si. E, bom, agora trazendo aqui para a minha pergunta, eu sou uma das produtoras de um podcast que nasceu ontem, praticamente, nós lançamos nosso primeiro episódio ontem, que é o Pod Perícia, e a gente traz basicamente conhecimentos acerca de perícias médicas judiciais, mas não somente perícias médicas, mas perícia médica veterinária, perícia médica contábil, então é bem amplo, né, esse campo. E no nosso primeiro episódio, nós entrevistamos o Procurador-Geral da República, o doutor Frederico Eustáquio, lá de Minas, lá não, aqui de Minas, em Minas no momento. E, por sorte, nós conseguimos, eu acredito que por ele tratar muito com o público, o cidadão comum, como a gente chama, ele tem uma linguagem muito fácil, muito pedagógica, então nós não tivemos dificuldade em conversar com ele e em se fazer entender, mas temos alguns episódios já gravados e nós sentimos, sim, essa dificuldade com alguns dos nossos entrevistados. Então, a minha dúvida seria mais ou menos o seguinte, como é que a gente consegue aproveitar uma entrevista em que a linguagem do entrevistando é muito rebuscada, por mais que a todo momento a gente fale que o nosso público não é só um público médico, não é só o advogado, não é só um juiz, mas é também o cidadão comum, que nós somos, né, na verdade. E assim, por mais que a gente tente traduzir, né, como você mesmo falou, que acabou jogando duas entrevistas fora, basicamente, o nosso receio é também esse, porque, como você mesma falou, realmente tem um gasto muito, muito grande, né? Não apenas financeiro, mas é toda uma equipe, é tempo, é profissional. Então, realmente é um pouquinho complicado para a gente nesse aspecto também, principalmente para nós que estamos começando. É difícil. Agora eu vou te dizer uma coisa que não é o que você quer ouvir, mas você não pode usar. Não tem como usar. A forma de você lidar com isso é porque você quer usar, você quer mostrar que você falou com essa pessoa. Então, você pode botar trechos, isso é uma resposta bem técnica, tá? Você pode usar trechos muito curtinhos, uma frase, duas frases da pessoa, que aí eu acho que você vai conseguir tirar uma ou duas frases, e você bota o que a gente chama de tapete, quer dizer, a pessoa fala uma ou duas frases, e aí você vai diminuindo o volume do que a pessoa está falando, e entra você na locução, explicando o que aquela pessoa falou. Aí depois volta a pessoa, até para dar um pouco de textura, sabe, ao áudio, porque senão fica só uma locução falando, é muito chato. O ouvinte vai se distrair, porque o ouvinte de podcast está sempre fazendo faxina, andando no ônibus e está passeando com o cachorro, está cozinhando, está fazendo outra coisa, então ele se distrai, é normal que se distrai. Você tem que ter coisas que tornem aquilo interessante, então isso é muito bom. Você pega um pouquinho do que a pessoa falou,
desce som assim, aí entra uma locução com você explicando o que aquela pessoa falou, sem dizer, agora eu vou explicar o que esse cretino aí falou. Não. Você diz, então é assim assado, não sei o que, explica a perícia, tarará, tarará. Aí depois sobe a voz do cara mais um pouquinho, bota mais 2 frases, desce e bota bota o finalzinho da frase dele entrando por baixo da tua locução, e aí corta, tá? Faz um fade out do volume dele, bota a tua locução e depois volta o cara mais um pouquinho, porque alguma coisa interessante vai sair. A não ser que você tenha feito uma entrevista de 20 minutos, entrevista de 20 minutos é perfeitamente possível que seja inteiramente inutilizável. Então, faz entrevistas longas, faça entrevistas de 1 hora, porque de 1 hora você vai conseguir, sabe, 30 segundos ali, 15 segundos aqui para botar. Então, não joga fora, mas ao mesmo tempo joga fora. Porque não tem jeito, não tem jeito. É muito chato e as pessoas não vão querer ouvir, a não ser que seja um podcast super técnico, que seja de técnico para técnico, aí você pode mandar descer e manda ver. Com certeza. Muito obrigada. Estava demorando. Bem, eu me chamo Daniel. A minha pergunta, eu sou um fã da Rádio Novelo também. Acho que eu queria explorar um pouco o Apresenta, que a gente falou Oba! muito do Praia dos Ossos, e o Apresenta são histórias do dia a dia. Você nunca, como tem em algum episódio do Apresenta dizendo, você nunca sabe o que você vai ouvir, né? Você aperta o play e só espera. E eu acho que é muito bem apresentado a história, a pesquisa, né? Acho que a chamada do nosso encontro fala de a pesquisa por trás do podcast. Acho que tem pesquisas, como a nossa amiga ali do Zoom também falou, que muda a minha história, muda a minha forma de ver, né, a realidade. Então, existe uma pesquisa incrível, existe uma didática no que apresenta, mas eu fiquei curioso com relação a essas caixas pretas que foram apresentadas aqui. A caixa preta do direito, a caixa preta da imprensa. Eu acho que o direito fala muito difícil, né, realmente, e às vezes o que é pior, gosta de falar difícil. É pior quando gosta, né? Então, quando gosta... Tem um pouco isso, assim, não, você não vai entender. Não adianta explicar que você não vai entender. Existe, às vezes é impossível não falar, difícil. Eu estou conversando com você e eu acho que você fala muito naturalmente o roteirista e o produtor. Eu não faço a menor ideia da diferença entre um roteirista e um produtor. Eu vou te explicar. Então, eu costumo também, assim, a gente precisaria abrir essas caixas pretas. Eu sempre que eu posso, eu tento abrir a caixa preta no que eu consigo, né? Aonde eu alcanço, que não é muito, mas é sempre o que eu alcanço, sempre tento. E aí usar técnicas de comunicação. A Rádio Novelo faz muito isso, de você continuar narrando o que o cretino não conseguiu fazer, né? Então, eu acompanho muito. Mas a minha curiosidade é o seguinte, a Rádio Novelo apresenta assuntos muito complexos, são muito delicados. Eu não consegui ouvir tudo, porque às vezes eu passo dias pensando em um episódio. Eu ainda não terminei de digerir aquilo, eu não consegui ainda chegar no ponto. Então, ele me toca muito. E a minha curiosidade é se consegue tocar as pessoas menos favorecidas. Porque a gente trata de muita gente desfavorecida, a gente fala das caixas pretas, sabe? Se a gente não fica... porque, não sei se eu vou conseguir me expressar, mas eu tenho receio de ficar elitista no sentido de alcance, não no sentido de ego, de vaidade, mas é porque são assuntos tão complexos. A gente fala de justiça restaurativa, eu acho que a gente estava quase entrando no conceito do que é justiça, né? Assim, a gente discute a igualdade, tem a igualdade formal, a igualdade material, mas a justiça mesmo, a gente não trata muito sobre o conceito. Acho da prisão, as pessoas acham que justiça é prisão, que é o máximo que permite. E é o que tem, né? É o que tem. Se permitisse a morte, as pessoas iam querer a morte. Então, eu acho que é isso. Mas a minha curiosidade é essa. Vocês têm alguma forma de garantir ou de pensar, de trazer o básico, de ir lá
na comunidade ribeirinha, tem muitos episódios do Apresenta na Amazônia, tem histórias mais leves, tem um que você fala assim, ai, a gente tenta ser fofa, mas não consegue. A gente vai sempre, e aí fica nessa complexidade, será que a gente está numa bolha? Sabe? Será que o Apresenta é uma bolha? E como ter esse cuidado para estourar essa bolha para a gente atingir a maioria da população que não consegue ter essas discussões assim de uma forma tão acalorada. Olha, o Apresenta é uma bolha de principalmente uma bolha sudestina, mais do que qualquer outra bolha. Não é uma bolha de gênero, ao contrário do Praia, por exemplo, que é tipo 75% feminino público, que é uma coisa que me deixa triste, porque eu acho que violência contra a mulher é assunto de homem, não é assunto de mulher. A gente está cansada de saber o que é. Já passou por isso, todo mundo que está sentado aqui já passou por algum tipo de violência, todo mundo já leu, já sabe o que é, e os homens não, isso me deixa triste. Mas o Apresenta não, o Apresenta é mais... e o Quirino também. Então, não é uma bolha de gênero, é uma bolha sudestina, a gente tem pouco alcance no norte e no nordeste, sudestina e sulista também. Então, é mais no sudeste e no sul que a gente tem mais ouvintes. Questão de classe, você não consegue medir. Não tem... a gente não tem acesso a esses dados, porque esses dados... as plataformas que transmitem podcast, Spotify, Apple, Castbox, seja lá onde for, não são empresas de conteúdo, são empresas de dados. O que eles querem é dados, eles querem os nossos dados. E isso é proprietário. Então, eles não divulgam. Você tem acesso a muito pouco dado com relação à sua própria audiência. Mesmo que você produza, a gente já produziu vários podcasts para a Globoplay, por exemplo. A Globo é uma empresa de conteúdo, mas é também uma empresa de dados. Então, a gente já produziu para eles a gente fez o Collor versus Collor para eles, a gente fez o República das Milícias, a gente já fez vários podcasts para eles. Eles não dão os dados para a gente não tem a menor ideia. Quem ouve, nem de audiência, a gente não sabe. A gente vê assim a repercussão, você consegue ver rede social, você consegue ter uma vaga ideia, mas no caso da Globo, a gente não sabe nada. Quem ouviu é homem, é mulher, que idade tem, de onde veio, de que lugar do Brasil. Enfim, o sistema para o qual você sobe e que a partir daí distribui para várias plataformas, que tem vários desses sistemas, Libsyn, Megafone, tem um monte, fornecem alguns dados para a gente, poucos dados, dado de audiência, dependendo, se for um produto independente, tipo Rádio Novela Apresenta, a gente tem dado de audiência, se for um produto que a gente fez para o Spotify, para a Amazon Music ou para a Globo, a gente não tem, não adianta, você pode chorar, pedir pelo amor de Deus, eu já fiz esse papel de pelo amor de Deus, dizer, por favor, entendeu? Eu sou a produtora que estou trabalhando para você, é bom para você que eu saiba se o podcast foi bom, porque se não tiver sido, eu tenho que saber como melhorar, mas não adianta, eles realmente não entregam porque o que eles querem são os dados. Então, a gente consegue ter para muito pouca coisa, sabe? O Apresenta a gente consegue porque é nosso, agora, não são todos os dados, a gente consegue dado de audiência, consegue um pouquinho de dado de gênero que a gente não sabe, na verdade, o quanto a gente pode confiar, e a gente consegue dado regional, isso a gente consegue, por isso que a gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes são do Sudeste e do Sul. A gente traz cada vez mais a gente traz histórias do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, porque a gente quer cobrir o Brasil inteiro, a gente quer contar histórias de todo o Brasil. Então, a gente traz, e aí eu vou entrar na sua pergunta sobre roteirista e produtor, a gente chama todo mundo de produtor, mas todo mundo também que está na novela também é roteirista, menos eu. Eu não escrevo roteiro. Eu dou pitaco no roteiro dos outros, mas os outros todos que realmente trabalham na novela, que a gente lê nos créditos, a gente chama de produtoras, mas são roteiristas também. Mas quando eu falo produtora pura, a gente tem a Ashley Calvo, por exemplo, ela é produtora, ela só faz produção. Ela vai atrás de personagem, ela marca a hora, ela liga para o entrevistado, ela marca estúdio, ela acha a pessoa, ela convence a pessoa a falar, então ela organiza isso é o papel só de produção. Os outros fazem tudo. E a gente tenta trabalhar com freela, porque, enfim, nós somos localizados no Rio de Janeiro, a gente tem 3 pessoas que moram aqui em São Paulo, o resto está no Rio, e a gente quer histórias do resto do Brasil. Então, a gente trabalha com freelas do resto do Brasil, mas são pessoas que não sabem escrever roteiro, porque nunca fizeram isso, são repórteres
de um modo geral, repórteres jovens, inclusive, que trazem suas histórias lá dos lugares onde moram, mas que nunca trabalharam com áudio, entendeu? São pessoas que estão acostumadas a escrever matéria de jornal, matéria de revista, matéria para rede social, essas coisas, então não sabem fazer. Então, nos trazem a história, fazem a apuração. Então, muitas vezes você vai ver uma história que eu narro, que está na minha voz, eu faço a locução, mas eu estou entrevistando uma repórter de algum lugar. Sei lá, teve uma história das bruxas da Inquisição, agora há pouco tempo, feita pela Ana Pinho, não é nenhum exemplo do Norte, porque a Ana é paulista, mas ela é excelente repórter, maravilhosa, apura super bem, tem ideia de pauta, assim, 3 por dia ela está mandando para a gente, ela é ótima, mas ela não escreve roteiro para áudio. Então, o que a gente faz? Eu entrevisto ela me conta a história inteira, eu ouço todos os brutos dos áudios da entrevista que ela fez, e alguém da Novelo escreve o roteiro. E aí o roteiro é um roteiro como se fosse um roteiro de filme. Você vai juntando, você pega esse áudio aqui é interessante, você vai juntar com aquele outro, você vai transformar aquilo numa história com começo, meio e fim. Você vai pegar uma história que é um monte de entrevista e um monte de pesquisa e transformar aquilo numa narrativa. Esse é um outro talento, sabe? O talento de roteirista. Os repórteres todos da Novelo, que a gente chama de produtoras, sabem fazer isso. Paulinha, Flora, enfim, todo mundo, Vitor, todo mundo sabe fazer isso, sabem fazer roteiro. E tudo, basicamente, passa pela mão de todo mundo, entendeu? A gente usa tudo na nuvem, todo mundo tem acesso e todo mundo dá pitaco. Então, você vai escrever o teu roteiro, eu vou ler o teu roteiro, eu vou dizer, achei essa parte meio chata, não gostei daquilo ali, não entendi, isso aqui você tem que explicar melhor. Aí vai todo mundo dar pitaco, aí depois vai para a sonorização. Quando está semi-pronto, manda o áudio para a equipe inteira, para todo mundo da Novelo, e todo mundo ouve, e aí dá mais sugestão, entendeu? Ainda antes de ir ao ar. Aí a pessoa diz, não, eu achei isso, achei aquilo, corta, achei essa música muito sentimental, vamos botar outra, tira a sonorização, bota a sonorização. Todo mundo dá opinião. É um trabalho muito... É um trabalho de equipe mesmo, é um trabalho de equipe, totalmente um trabalho de equipe. O que mais que você perguntou? Agora eu já esqueci. É que a minha principal pergunta era com relação ao alcance de bolha. Eu sei que os dados são fundamentais, mas o fato de eu sou nordestino, então eu sou um ouvinte do Sul, que para os dados eu sou. E você é de onde? Você é de que? Ceará. Então, Ceará e Bahia são os estados que a gente tem mais ouvintes no Nordeste. Acho que foi eu que levei. Bom saber. Mas, continue assim, por favor. Sim, espalhe para os estados vizinhos. Tem uma história do Padre Cícero lá, muito bem. Então, eu sei que fica difícil ter... A gente só consegue fazer a resposta com dados, mas os dados não são precisos. Porque eu sou um ouvinte nordestino, embora meu Spotify seja acessado. O Spotify acha que você é paulista. Acha que eu sou paulista. Mas já que a gente está falando de discussões, o receio de ficar elitista, sabe? Do assunto ficar complexo, mesmo sendo tratado de uma abordagem simples. Acho que essa é uma das principais características do Apresenta, que é você não saber. A gente pode escutar um pai que escrevia história das filhas num diário de 30 anos, ou a gente pode discutir sobre... o poeta do Instagram, que é do Ceará. Talvez você não tenha ouvido esse episódio ainda, maravilhoso. Do poeta do Instagram. É mais recente, vai lá né? Tem 2, 3 semanas, mais ou menos. Maravilhosa a história. Então, acho que levantar um pouco a discussão de conseguir atingir, já que ganhou esse destaque, né? Que a gente já tem aqui, vamos dizer, um poder, porque destaque, fama é poder, né? Claro, então, claro. Você já que alcançou esse poder, então, por exemplo, o que a Novelo lançar, eu vou ouvir. E aí eu quero dizer que você já tem um poder, já tem a minha escuta. E aí, de alcançar as escutas, né? A gente falou meu ponto é essa caixa preta e abrir essa caixa preta. Escutar o que tem dentro, conseguir furar. A gente tem o que eu estava ouvindo hoje, antes de vir, de uma indígena da merenda escolar, e ela fala, é muito difícil, porque é muito documento. E a gente fala, os documentos que precisam... Eu sou do direito, não sei os documentos. O Ministério Público, que tem um procurador que fala, é difícil demais. Então, como que a gente faz para levar histórias tão importantes, assuntos tão importantes, para fora dessa bolha que eu acho que a gente faz parte? Talvez seja. Essa é a pergunta mais difícil de responder, porque não tem uma...
não tem uma solução, entendeu? A gente tenta sempre furar a bolha, às vezes a gente consegue, como você falou, o Praia conseguiu. O Praia conseguiu, realmente, tem conservadores, tem progressistas, tem gente mais velha, enfim, tem as pessoas mais espantosas, que de repente me dizem que eu vi no Praia. Então, tem esse efeito. O Apresenta é um pouco mais difícil, né? Porque são histórias diferentes toda semana, e a gente não tem os dados, então a gente não sabe. Quando você não tem os dados, você sabe como é que é, né? Você não tem os dados, você não tem como corrigir, você não sabe o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo de errado, quem você está atingindo. E como as pessoas da novela são todos, não são todos de classe média nem classe média alta. Aliás, a maioria das pessoas da novela veio de famílias mais pobres, classe trabalhadora, mas são pessoas que fizeram faculdade, que fizeram pós-graduação, que se tornaram repórteres, então que mudaram, entendeu? Então é muito difícil você conseguir furar a bolha nesse sentido. A gente tenta ter histórias que atraiam vários tipos de pessoas diferentes, de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, mas é muito, muito difícil. As bolhas existem, cada vez mais existem, né? A rede social reforça a bolha. Então, furar bolha é a coisa mais difícil. Eu não tenho como te dizer que eu consigo furar bolha. Eu acho que não. Adoraria furar a bolha, mas acho que não. Bom, estamos caminhando aqui para os minutos finais. Eu acho, Daniel, que na minha opinião, a respeito dessa tua pergunta aí de como furar a bolha, quando a gente pensa em podcast, a gente pensa hoje em dia em filme, série, a gente tem tanta oferta de tanta coisa que às vezes a gente não sabe por onde começar. Eu já, por exemplo, depois que eu terminei o Praia, estava na pandemia ainda, que eu fiquei meio órfã, eu fiquei rodando o Spotify, eu falei, sabe igual quando você termina uma série que você ama, que você quer, eu quero igual, no mesmo estilo. E aí parece que acontece a mesma coisa que aconteceu com o fim do Praia, acontece às vezes quando tem uma série muito legal que eu falo, eu quero mais alguma coisa parecida. E aí eu assisto uma e falo, não é igual, paro. Não é igual, paro. Então, assim, aconteceu a mesma coisa com o Praia, com isso. Ouvi alguns podcasts e falei, não é igual, não era isso que eu queria. E a gente fica meio órfão, né? E acho que com essa profusão de coisas, de oferta que tem hoje em dia, né? A filme, por exemplo, tem horas que eu falo, gente, eu vou ter que procurar um filme para assistir. Lá vou eu, né? Vou primeiro na Netflix, depois eu vou lá na Prime, depois eu vou na HBO, depois eu vou na Apple, eu parei de pagar, mas tem a Star Plus, tem a não sei o que. Aí eu falo, gente, aí assim, às vezes eu chego e falo para algum grupo de amigas, alguém tem uma dica aí do que assistir? E acho que a gente vai muito nisso, na dica. Então, a Mariana mesmo estava falando que ela começou a ouvir o Praia, porque eu falei para ela, o Praia e o Crime. Aí, quando a Fernanda falou, ela falou: opa, são duas pessoas falando que não se falaram. Né? Então, acho que tem muito isso, né, das pessoas começarem quando o burburinho em volta começa a falar, né? Então, por exemplo, eu vi no Netflix lá, Bebê Rena, aí todo mundo, começaram a falar do Bebê Rena. Aí eu comecei a perguntar, as pessoas começaram a falar mais, eu falei, tô com preguiça, não vou ver isso ainda, mas eu já tô antenada que eu sei do que é. Então, acho que é isso, acho que o melhor jeito da gente propagar podcast também, e a gente sair da bolha, de repente, é a gente começar a falar com as pessoas, e falar às vezes com as pessoas que estão fora da nossa bolha. De repente, você chega para o seu porteiro do prédio, bate um papo com ele, porteiro lá que fica, eu não sei se o prédio é portaria virtual, mas enfim, o meu ainda é daquelas antigas portarias, tem o porteiro, que fica o dia inteiro sentado lá, e aí de repente começa a bater um papo com ele e fala assim, escuta, você não quer conhecer um pouco sobre isso? Olha isso aqui, tem esse podcast, é legal, é bacana. Eu acho que cabe a nós, talvez, começar a pensar em furar a bolha desse jeito. A gente faz tecnologia, mas no fim o boca a boca, né? O velho boca a boca ainda. E aí é isso, Branca, não sei se você queria acrescentar alguma coisa no fim. Não, acho que não. Acho que não. Adorei, obrigada pelo convite. Bom, estamos de portas abertas aqui para você quiser qualquer coisa conhecer mais do judiciário, do que você quiser, se você quiser fazer qualquer pesquisa. A gente eu sou coordenadora do Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo e a Renata do Laboratório Tribunal, que está em fusão, nós sempre trabalhamos juntos.
E a gente tem um espaço físico que é do Laboratório de Inovação, que foi todo pensado para esse tipo de atividade. E, aliás, eu aproveito e convido sempre todo mundo, eu faço a minha propaganda, porque é nosso objetivo do laboratório. O nosso laboratório ele é conhecido nacionalmente, porque foi o primeiro laboratório de inovação do Judiciário, então ele é muito reconhecido, mas internamente não é tanto conhecido. Então, eu quero que todo mundo vá para o laboratório levar os seus problemas para a gente discutir. E aí, já até aproveito e já faço um convite, dentro daquela ideia de melhorar, que é uma coisa também mesmo que me incomoda, de melhorar essa conversa entre estou chamando a imprensa, mas, na verdade, os profissionais da comunicação, né, e o judiciário, que tem essa deficiência na comunicação, nós sabemos disso, e aproveitando o momento que a gente vive no Poder Judiciário, que é um momento que há muito estímulo à inovação, a novas formas de trabalhar, para melhorar a forma de trabalho e mudar os vícios, né, antigos, que não tem mais cabimento, trazer novidade, frescor, mas, ao mesmo tempo, sem perder que é aquilo, né? Não é toda novidade que é boa, a gente tem que estudar, refletir, pensar. E aí já fazer um convite para você, para a sua equipe toda, para todo mundo que você conhecer, que o laboratório, os 2 laboratórios estão de portas abertas, nós podemos fazer oficinas de discussão sobre problemas, sobre como melhorar essa discussão. Eu fico super feliz só de você ter falado que a maior alegria foi ter permitido esse tipo de conversa, porque eu fico muito feliz, porque é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. Então, já aproveitando, em nome do laboratório, fazendo já esse convite, que quando você quiser, ou sua equipe, ou quem você achar que pode fazer bom proveito. Chama o Thiago Rogero para participar de uma coisa parecida com essa aqui. Ele vai ter ideia para tratar da questão de raça. Super importante. Eu acho ele é muito bom, o Thiago, eu acho que ele vem, chama ele. E eu vou convidar todo mundo aqui a mandar história para gente, tá? Não história abstrata, pelo amor de Deus, tá? Não me venha com histórias abstratas, não tem como, a gente não tem como trabalhar com isso, a gente precisa de personagens, histórias que tenham, sabe, um personagem que seja o que os americanos chamam de compelling, que seja assim, que pegue as pessoas. Uma história, e a gente não quer só, essa que é a coisa do true crime, a diferença do que a gente faz para a questão do true crime. A gente não quer só contar a história, a gente quer que a minha mãe outro dia definiu de uma maneira que eu achei legal, que ela diz: não, vocês conscientizam como quem não quer nada. É isso, entendeu? Eu falei, gente, essa é a melhor definição do Rádio Novela Apresenta e da Rádio Novela de um modo geral, entendeu? É conscientizar como quem não quer nada. Você está ali, a pessoa está ali, ouvindo uma historinha, o meu avô fazia isso, fazia aquilo, de repente você vai vendo que a pessoa vai mudando, vai entendendo, vai pensando uma coisa que nunca pensou antes e vai discordar ou vai concordar, mas vai pensar. O importante é que a gente quer que as pessoas pensem. Então, mandem essas histórias para a gente, porque vocês devem conhecer um monte, inclusive histórias do Laboratório de Inovação, que eu não sabia que existia, estou bem contente que exista. Então, apresenta@radionovelo.com.br, tá? Está sempre aberto para ouvir histórias. E obrigada pelo convite. Obrigada a você.